peraí, deixa eu só decidir se eu vou em Provérbios. Nós vamos um salmo, vai. Salmo 141 e o versículo de número 3. Salmo 141, o versículo número 3. Cadê o pastor Daniel? A Bíblia nos diz assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Amém? Vamos ler todos juntos, irmãos, para a gente memorizar esse verso do Salmo 141, verso 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Irmãos, antes de eu entrar por essa palavra, que eu considero extremamente importante, pois essa palavra agitou meu coração. Não é a primeira vez que eu toco nesse assunto aqui na igreja, no Jardim Rodrigo, mas dessa vez meu coração palpitou de uma maneira muito especial, irmãos, da maneira que o Senhor vem falando comigo já há uns 3 ou 4 dias, com relação a isso aqui. Deixa eu perguntar para vocês, irmãos, o que sai da nossa boca é o quê? O que sai da nossa boca? Palavras. Muito bem, é claro que a gente poderia colocar uma série de outras coisas, né? Mas o que sai da nossa boca, fundamentalmente, são palavras. E agora eu pergunto para vocês, para que servem as palavras que saem da nossa boca, irmãos? Orientar, abençoar, o que mais? Amaldiçoar, o que mais? Ensinar, corrigir, adorar, aconselhar. E faltou uma palavra aqui. Dois caminhos. Oi? Bom, minha visão debaixo do Senhor é bênção ou maldição? Bênção, maldição, conforme diz Tiago, muito bem. Faltou uma palavra aqui, talvez fosse a primeira que eu esperava ouvir. Adorar a Deus? Não, também. Mas a palavra que eu esperava era comunicar. Sem palavras a gente não se comunica, né? Comunicação. E através da comunicação é que nós vamos. Oi? Falou? Não ouvi, desculpa. Igor, Deus te abençoe. O Igor está atento ali. E quando for assim, fala mais alto, porque o velhinho aqui já não está ouvindo bem. Irmãos, a Abigail já está dando bronca de novo. Cara, disse que ela está nova ainda. Ela está novona. Vamos lá. Irmãos, atenção. Por que eu estou entrando por esse caminho? Porque a gente, quando a gente pensa... Eu vou esperar porque... Estou brincando com vocês, fica bravo. Irmãos, preste atenção que é importante. Não deixa passar nada, porque vocês vão entender a importância dessa meditação nessa noite. Quando a gente lembra, ou quando a gente considera o que sai de nossos lábios, a gente pensa basicamente na palavra como comunicação, ferramenta de comunicação, e através da comunicação, tudo isso que vocês falaram aí, bênção, maldição, orientação, aconselhamento, louvor, e etc, e etc, etc, e etc. Mas, irmãos, a grande verdade é que a palavra tem uma função primordial, uma função primeira, que não é comunicação. Está na Bíblia. E nós vamos ver isso daqui já. E como é que as nossas palavras fazem a diferença da maneira que a gente vive com a família, no trabalho, na igreja, nos negócios, na empresa, na música, em tudo e assim por diante.
vocês vão ver mais uma vez como que o que sai de nossa boca tem um valor absurdo. Tanto que o salmista falou, Salmo 141, nós lemos juntos, versos 3 e 4, a preocupação dele, a preocupação dos judeus, dos israelitas, na antiguidade era tão grande com essa verdade, irmãos, que o salmista fala essa palavra em oração, dizendo: põe, Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Outra palavra está falando o seguinte, tecendo de uma outra maneira esse comentário bíblico aqui, ele está dizendo o seguinte: Senhor, não deixa eu falar qualquer coisa, não deixa eu falar o que vi na minha cabeça, porque o poder da vida e da morte estão na língua. Está escrito isso no livro de Provérbios também, capítulo 18, verso 21. O poder da vida e da morte está no poder da língua. Agora, irmãos, qual é essa outra função primordial que existe na nossa boca, nas nossas palavras? Eu estava estudando esse assunto já uns 3 ou 4 dias atrás, talvez 4, estudando o sentido das palavras, buscando, fuçando ali na palavra de Deus, nos livros e etc., na internet, e eu vi, irmãos, uma palavra que todo mundo conhece. Eu vou falar a palavra em hebraico, mas a raiz dela pode ser, inclusive, o aramaico, que é a língua que Jesus falava, né? Avrekedabra. Quem já ouviu essa palavra? Todo mundo. Só que não em hebraico ou aramaico. Vocês ouviram? É transliterada, portuguesada. É a palavra abracadabra. Mas como você vai falar um negócio desse? Pô, calma aí. Tem uma razão. Me chamou a atenção, irmãos. Primeiro, porque essa palavra não vem do árabe tradicional, mas vem do aramaico. E uma raiz um pouco mais profunda do próprio judaico, da língua judaica. E essa palavra avrekedabra, que é traduzida, ou transliterada por abracadabra, que perdeu o seu sentido, hoje está lá na magia, né? A magia cênica, aquele negócio mentiroso. O mágico vai tirar um coelho da cartola, que ele esconde lá em algum lugar lá, ele fala abracadabra e sai o coelho. Mas lá na antiguidade, irmãos, essa palavra lá no seio do povo de Deus, essa palavra significa o seguinte, essas duas palavras, avrekedabra, significa o seguinte: eu crio quando eu falo. Eu crio quando eu falo. E quando eu li isso, irmãos, no meio das coisas que eu estava estudando, eu tive um tilt, um negócio que me chamou a atenção. Eu falei: meu Deus do céu, eu crio quando eu falo. É justamente isso. Não é à toa que essa palavra vem justamente lá da língua judaica, do aramaico e assim por diante. Tem as raízes do povo de Deus nessa palavra. Os antigos consideravam muito isso, irmãos, o poder da palavra. A palavra para eles, eles tinham essa consciência, não só comunicava, não só permitia a interação entre pessoas, mas a palavra tinha poder gerador. Agora eu vou perguntar para vocês, vamos ver isso na Bíblia? Gênesis capítulo 1, irmãos, vamos abrir lá, Gênesis capítulo de número 1, vamos ler todos juntos. Olha, versículo 1, 2 e 3, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era assim forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo 3, Deus começa a obra da recriação, né? Não dá tempo de entrar nesse detalhe aqui, porque criação e recriação, não é recriação, tá? Recriação. Mas no versículo 3, Deus começa a reestruturar toda a obra da criação. Ele disse o seguinte, a Bíblia diz o seguinte: e fez Deus a luz. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz o quê? E disse Deus, haja. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui para nós, irmãos? Que a obra da criação, aquilo que Deus criou, Deus fez através da palavra. Sabe qual é o poder que a palavra que sai da nossa boca tem, irmãos? Tem o poder de criação, o poder de geração, porque nós somos imagem e semelhança de Deus.
É por isso, vamos ler Provérbios 18 e 21, só para vocês não terem dúvida. Depois nós vamos ler. Hoje tem bastante coisa para ler e a gente tem que correr. Olha aí, irmãos, Provérbios 18 e 21, ainda tem que a moçada é rápida. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou vive ou morre. Irmãos, muita coisa que tem acontecido na nossa vida tem acontecido simplesmente por causa das nossas palavras. E eu posso falar isso para os irmãos, com muito temor e tremor, porque muita coisa ruim eu já plantei na minha vida por causa da minha própria palavra. Eu já interrompi fases do meu ministério por causa de palavras que saíram da minha boca na hora da raiva, na hora da ira, na hora do desapontamento. Em vez de saírem palavras de fé, saíram palavras que geraram na minha vida interrupção de coisas que estavam sendo construídas. Vocês estão entendendo isso aí, irmãos? Irmão, tem muita coisa acontecendo na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, no nosso trabalho, no nosso salário, só por causa das coisas que a gente fala. Vamos lá, vamos para frente. Diga assim: eu crio enquanto falo. Agora olha para esse crente aí, bonito, abençoado para o teu lado, e pergunta para ele: o que você tem gerado através da sua palavra? Irmãos, Deus cria todas as coisas pela sua palavra. Vamos confirmar esse texto. Esse microfone vai e volta. Traz um outro aí, que esse aqui já foi para lá. E se o som não estiver bom, vai aparecer bem aí. Glória a Deus, graças a Deus. Glória a Jesus, graças a Deus. Não, isso não está funcionando. Está com mal vontade esse negócio aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Tá. A palavra é importante, até o som está colaborando aqui. Graças a Deus. Dá uma cutucada aí nos dois golfinhos. Isso pode ser. Está bom, né? Jesus, amado. Glória a Deus, graças a Deus. Nós vamos trocar esse som. Quem sabe Deus usa alguém que está assistindo a gente e faz uma oferta de 50 mil reais para a gente trocar esse som, né? Deixa Deus te usar empresário. Jardim Rodrigo, Assembleia de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vocês podem dar um glória e dizer amém? Amém. Glória a Deus. Já coloca mais 30, a gente troca os bancos também, coloca as cadeiras. Graças a Deus. Irmãos, a gente fala assim, mas a palavra tem poder para gerar. Eu vou dizer uma coisa: tem gente pelo mundo afora aí com oferta dessa, irmãos, é dinheiro para gastar no final de semana, sinceramente. Então, em vez de gastar no final de semana, gasta na obra, porque investimento Deus vai recompensar mais ainda. Se eu estou mandando lá para a internet. Irmãos, vamos lá. Olha só o que a Bíblia diz, João capítulo 1, do versículo 1 a 3. Todo mundo conhece esse texto, mas vamos ler. João capítulo 1. É uma palavra simples, mas de bastante importância, para você entender por que algumas coisas vão e outras não vão na sua vida. João capítulo 1, do versículo 1 a 3, a Bíblia diz assim: ó, no princípio era o verbo, o Logos, a palavra. No princípio era o que, irmãos? A palavra, o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo, a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora olha que coisa linda aqui, irmãos. Todas as coisas foram feitas por Ele, o Logos, a palavra. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aí Deus vai lá, irmãos, no sexto dia, se eu não estou enganado aqui, né? E cria o homem. E o Senhor diz assim: olha, façamos. Ele não faz sem a palavra. Por isso que a Bíblia diz: tudo que foi feito, nada do que foi feito sem Ele, sem o verbo. Mas no sexto dia, Deus fala assim, pastor Elias: desçamos e façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Deus formou o homem do barro, do barro da terra, formou o homem. Então alguém vai falar: mas pastor, então o homem foi
formado por Deus, mas não sem a palavra, porque Deus diz o seguinte, ó, façamos. A palavra estava presente. Vocês estão entendendo isso? Pastor, não estou entendendo nada. Vou simplificar. Crente, tudo que sair da tua boca não vai só comunicar alguma coisa. Tudo que sair dos teus lábios vai gerar alguma coisa. Agora, se querer a seriedade disso, eu vou ter que parar aqui algumas vezes, porque eu tenho que achar aonde foi que eu marquei. Deixa eu ver aqui, peraí, Vamos ler Mateus capítulo 12, versículos 36 a 37. Pastor Daniel está ligado ali. Olha aí, irmãos. Olha como que isso é próprio Jesus falando. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Vai para frente. Porque por tuas palavras, pelas tuas o quê? Palavras, tu serás justificado, e por tuas palavras, tu serás condenado. Foi? Apertou o calo. Apertou o calo. Irmãos, vocês estão entendendo a importância da palavra? Irmãos, a questão não é alguém ouvir ou deixar de ouvir. A questão é que tudo aquilo que você fala, irmãos, até marquei aqui, ó, palavras, mais emoção, mais intenção, formam um registro espiritual, uma assinatura que vai ecoar até a eternidade. Tudo que a gente pronuncia, principalmente, irmãos, o que a gente pronuncia com cargas emocionais alteradas, principalmente, irmãos, essas aí geram mais, pesam mais. E a Bíblia está dizendo, ó, no dia do juízo final, nós vamos ser ou salvos ou condenados, justamente por causa dessas palavras. Ah, pastor, mas ninguém ouviu. Mas Deus ouviu. E o inferno ouviu. Mas o inferno, irmãos, o problema do inferno é ouvir. Agora o problema é Deus, que tudo que ele ouve, o problema é Deus que eu escrevo, né? O problema é a agenda de Deus. Que tudo que a gente fala é anotado lá. Por isso, irmãos, que o salmista ele tinha tanta preocupação que ele falou assim, ó, Senhor, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Ou seja, ele está falando, quando eu fazer alguma coisa, principalmente quando eu falar alguma coisa que ofenda a tua santidade, Senhor, já passa lá a borracha santa, purifica-me. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Agora vamos lá, vamos para frente. Hebreus capítulo 11, verso 3, só para confirmar, depois nós vamos avançar um pouquinho mais aqui. Vou deixar os companheiros aqui que estão bons de Bíblia. Olha só, irmãos. Hebreus 11, verso 3. Pastor Paulo, que esse vozeirão aí de cantor lírico, lê para nós aí. 11, 3. Pode ler ali. Ali mesmo? Ali mesmo. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Muito bem. Os mundos foram criados pela palavra. Pastor, mas Deus é Deus. Nós somos seres humanos. Mas nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, irmãos. E na nossa palavra, aquilo que sai dos nossos lábios, vai sempre gerar alguma coisa. Vocês lembram o que Jesus falou? Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte, passa daqui para acolá, e ele vai obedecer, vai passar. Vocês estão entendendo que há, o poder que há na palavra? Agora, irmãos, vamos agora aplicar de uma maneira bem simplória aqui, simples, mas vamos começar a aplicar. Quando eu chego para minha esposa, por exemplo, que é uma bênção na minha vida, vocês viram, né? Ela marca em cima. Ela percebe que a gente vai, ela já está ali. Cuidado, é assim que a esposa tem que fazer mesmo. Mas agora, se em retribuição a minha esposa, eu falo, essa daí é uma luta, meu Deus do céu, vai ser uma luta. Essa mulher é uma tribulação. O sangue de Jesus tem poder.
Presta atenção, irmãos, eu posso falar quietinho, lá no banheiro, para ela não ouvir. Mas quando eu falo, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando. Por que eu estou falando isso, irmãos? Ô crente, por que a crítica é perigosa, irmãos? Quem gosta de criticar aqui, irmãos? Eu vou até mudar para mim. Quem não gosta de criticar, né? Porque todo mundo, parece que o ser humano tem essa tendência de sentir um certo prazer em criticar. Eu falo que às vezes eu tenho que vigiar também, irmão. A língua começa a querer bater no dente, aí o Espírito de Deus falou alguma coisa, mas opa, peraí, estou falando demais. Porque a gente começa a criticar. Ouve uma palavra que você não gosta, está com nada essa pregação. Ouve um cantor que desafia, desafinou, vai, no ensaio para cantar, desafina tudo. E não sei o que, e vai. Mas enfim, o problema, irmãos, da crítica, o problema de você falar criticando pessoas, que você não vai melhorar as pessoas. Você vai fazer com que as pessoas, você está gerando isso. Quando eu critico o pastor Elias, eu estou gerando nesse relacionamento justamente aquilo que eu critico. Vocês estão entendendo, irmãos? Meu Deus. Eu gero aquilo que eu falo. Por isso que é um perigo. Eu sei que essa palavra pode até doer um pouquinho nas costas de alguém, mas, irmãos, a grande verdade é isso. É essa. Se eu amaldiçoo pessoas, se meu pastor não serve para nada, o teu pastor não vai servir para nada na tua vida, porque é o que você tem gerado. Oi? Uma pergunta. A palavra traz liberações? Não entendi. A palavra traz liberações no mundo espiritual? Traz liberações. Traz liberações. É justamente aí que está o problema. Por que o Senhor fala aí? Tudo que nós falarmos, nós vamos prestar conta no juízo final. Porque aquilo que a gente fala, irmãos, a gente não percebe, mas afeta o mundo espiritual. Vamos responder isso com outra pergunta, com outra questão bíblica. A Bíblia diz assim, ó: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Certo ou errado? Errado. Tudo que estiver ligado nos céus, Não. Tudo que vocês ligarem na terra não será ligado no céu. A Bíblia diz, será ligado nos céus. Ou seja, vai afetando, irmãos, ó, afeta esse céu que está acima da nossa cabeça, depois afeta o céu cósmico, o céu espiritual e vai até na eternidade. Ou seja, vai parar na agenda de Deus. Então aquilo que a gente fala, irmãos, tem poder de geração. Meu casamento não vai para frente. Fala aí, pastor. olha, isso faz muito tempo isso. A Lia sabe. A Lia chegou um tempo que ela só chamava os meninos em casa: seu triste, você vai chamar com aquele vivo, com aquela força, você é triste. Eu dizia assim: Lia, não fale isso com seus filhos, triste é o diabo. Meu Deus. E quando foi a noite ela foi dormir, no outro dia ela falou assim: Daniel, essa noite eu quase que eu morri, eu não me Eu disse: não, o que aconteceu? Uma caveira mais feia no pé da minha cama querendo me matar, dizendo: eu sou triste, tu não chama por mim? Eu estou aqui, querendo matar. Mas só olha a parede cheia. Como é que é, Maria? A parede cheia. O canto me virava e eu estava acordada. O canto que eu me virava eu via. E tinha uma bem feia, pior que tinha, coisa mais feia do mundo. Aquele cangaço desse perto de mim. Só não chama pelo triste, aí eu arranjo. Olha aí, irmãos, isso são experiências espirituais. A pergunta que alguém fez: as nossas palavras liberam, fazem liberações no mundo espiritual? Está aí. A resposta. Quantas coisas entram dentro da nossa casa, irmãos? Porque a gente abre a boca. Deus. Oi? Não é? Deus. Glória a Deus. O pastor Daniel falou aqui. Irmãos, presta atenção. Às vezes você leva uma vida regrada, você é crente, você faz a obra de Deus, mas só o fato de você abrir a sua boca, às vezes você dá autoridade para o diabo entrar dentro da tua casa, entrar no teu casamento, entrar na tua esposa, e aí, irmãos, entrar na esposa, entrar nos filhos. E aí quando o negócio começa a acontecer, em vez da gente agir pela fé, a gente começa a se tornar suscetível justamente àquilo que nós mesmos permitimos entrar.
A gente começa a sentir raiva, frustração, desconfiança. Meu marido, a mulher falando, meu marido está traindo, isso pode ter certeza. Você está gerando isso. Você dá legalidade. O diabo não quer nem saber, irmãos. A hora que você fala, minha esposa está aprontando, meu esposo está aprontando alguma coisa, ele fala, opa, me deu legalidade, aqui mesmo que é. E aí, você começa a ter aqueles sentimentos de desconfiança, raiva, ira, começa a passar bobagem na tua cabeça. Vocês estão entendendo? Porque a boca se abriu e você gerou isso. Pastor Marcos, Oi. tem um estudo do pastor David Coimbra que fala sobre a quarta dimensão. É que tudo que você fala como se já tivesse acontecido, né? Perfeito. Aí cria, né? Aí como se já existisse. Da mesma forma, isso tanto bem quanto mal, né? Quanto a palavra de bênção ou maldição. Se você falar já crendo que está ali, isso vai acontecer. O poder fala da liberação da palavra. E, irmãos, é incrível, né? Por exemplo, quando a gente está doente, o que a gente faz? Eu falo porque eu sou assim também. É uma luta para conseguir corrigir isso. Dói a cabeça, o que a gente fica fazendo o tempo todo, Joaquim? Minha cabeça está doente. Meu Deus, que dor de cabeça. Já está todo mundo cansado de saber, mas biga, minha cabeça está doendo. Thalita! Cadê a Thalita que estava aqui? Está lá só conversando? Peraí, o pastor está dando estudo e os crentes estão conversando, é isso mesmo? Meu Deus, está aí. Ô gente, agora não é hora, gente. Não, agora não é hora. Vai para frente, deixa. Avisa lá que o pastor está falando a palavra de Deus, não é hora de falar outra coisa agora não, gente. Oh, Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos, como que é difícil o negócio? Da cabeça que eu estou revelando na minha cabeça. Vamos para frente. Pastor, e o poder da palavra, pode falar agora. Em relação a a palavra de um pai e de mãe, ela tem mais poder e efeito do que uma mãe? Com certeza absoluta. Pai e mãe tem a questão de exercer a autoridade dentro do lar, né? A autoridade que passa, que sai do trono de Deus, passa pelo pai e pela mãe sobre os filhos. Então, um pai e uma mãe falar palavras ruins contra os filhos, pesa bastante. Pesa bastante. Pode falar. Não, a respeito da palavra, né? E o nosso sistema nervoso, ele também entende aquilo. Por exemplo, se o senhor falar, eu aposentei, agora eu não vou fazer nada. Aí o nosso próprio organismo, ele entende que é para relaxar. Aí você vive sem fazer nada, vai atrofiando e acaba adoecendo. Perfeitamente. Então a gente sempre tem que estar ativo, né? Perfeito. Sempre pensando em fazer algo. Perfeitamente. Porque o nosso organismo, Deus já Reage. criou dessa forma. Ele reage mediante o que a gente fala, perfeitamente. E não vamos correr aqui. Salmo 33, versos 6 a 9. Salmo 33, versos 6 a 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito. Espírito da onde? Da sua boca. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer com o Espírito da sua boca? Que a palavra ela é viva. A palavra não são só sons, irmãos. A palavra é viva. Vai para frente. Aí tá bom. Não precisa desse, o restante só esse já deu. Vamos lá. Palavra com carga emocional. Se a palavra, quando sai dos nossos lábios despretensiosamente, já gera, irmãos, no mundo espiritual alguma coisa, imagina uma palavra quando é carregada de carga emocional. Como assim? Carregada de carga emocional. Por exemplo, a Manilda está limpando a casa, chuta o pé na mesa, que nem fez o Samuel. Samuel que quebrou o dedinho. Irmãos, na hora que você chuta o pé da mesa, você sente uma alegria indizível, é isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero chutar outra, não, irmãos? Primeiro você vai sentir uma dor absurda, depois vai vir uma irritação absurda. Daí a coitada da mesa ou da cama está lá quieta no lugar lá, e você começa a xingar a cama. O que essa tripulação dessa cama está fazendo no meio do caminho aqui? Ué, ela está onde você colocou.
mas o seu pé passou lá e tu. Pastor, Nessa hora, oi. a minha mãe, ela ensinava quando acontecesse isso, que era para a gente falar graças a Deus. A gente até fala, né? A gente até fala, mas essas graças a Deus. Oi. Pedreiro, servente, armador, e eu estava endireitando ferragem. Aí eu dei uma martelada bem pequena, novo convertido. Bem no meio assim, o sangue espirrou. E eu, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todos os peões, o crente doidou, Deus arrebentou o dedo, glória a Deus. E é o que eu tenho que fazer, irmão. Mas para a gente chegar nesse nível aí, sabe, esse nível de maturidade espiritual, leva um certo tempo, né? Porque não é simples, não é fácil, não. O que você ia falar, Bia? Eu ia falar que os homens pode ser que xinguem muito. Mas acho que as mulheres já é mais potente nesse ponto. Ou não. Ou não. Ou não. Tem uma serva de Jesus por aí que tem umas linguinhas afiadas, porque lá na rua. Pastor, Tomar cuidado. e aí que o senhor falou, se começa com a palavra, já passei por o que o pastor disse. Quando o temor do crente está fortalecido, ele fala glória a Deus, aleluia, abençoado, e joga para o lado. Porque a dor não vai passar. A dor vai ficar ali mesmo por um tempo. Exato. Você vai passar por ela. Exato. Mas a forma como se passa pela dor. Perfeitamente. É isso que faz a diferença. Porque a palavra diz, no abismo chama outro abismo. Outra vez, perfeitamente. Irmãos, por isso que eu falei que tem algumas mulheres por aí, não aqui. Aqui, graças a Deus, não tem. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos para frente, meus irmãos. Então, cuidado com a carga emocional, irmãos. Aquilo que sai quando você está triste, aquilo que sai dos seus lábios quando você está irado, aquilo que sai dos seus lábios quando você está desapontado, aquilo que sai dos lábios quando você está endividado, aquilo que sai dos seus lábios quando você está chateado com alguma coisa, quando você toma uma bronca de alguém. Eu falo, irmãos, porque todas essas coisas eu já vivi. Infelizmente, já cometi erros crassos na minha vida, meu ministério, que me trouxeram prejuízos espirituais por falar, achar que ia resolver uma coisa e abrir a boca sob influência da ira, da raiva. Já contei o caso da Brasília aqui para vocês, né? Que quase que eu perco a minha salvação uma noite, porque a Brasília fez eu passar tanto nervoso, indo para a igreja pregar, ele vinha. E eu passei tanta raiva com a fala do Brasil, irmão, que chegou uma hora que eu não aguentei mais explodir, a bocona velha abriu. Aí na hora Deus falou, pois agora tu vai ficar de castigo. Eu fiquei uns 3 meses, irmão, sem poder pregar, de castigo. E Deus só abriu a porta ainda de levinho depois, que Deus é muito misericordioso. Mas na hora da raiva, por causa de uma Brasília velha, eu quase que perco tudo. Deus só usou a Brasília para poder testar você. Eu fui mal no teste com a Brasília. Não foi nem Isaac, foi só uma Brasília velha. E eu fui mal no teste, mano. Misericórdia. Mas vamos para frente. Ó, cuidado com a carga emocional. Diga assim, crente, fala assim: eu construo quando eu falo. Pensa nisso. O teu ministério, a tua vida, o teu casamento, o teu trabalho. Eu vi lá no serviço, por exemplo, irmãos, no meu trabalho lá, quantas vezes eu me sentia o pior de todos lá, o mais fraquinho. E muitas vezes eu falava: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou o mais fraco aqui. Aí o Senhor foi falando no meu coração: diga, fale palavras de fé, fale palavras de fé. Eu falava: Senhor, mas eu falo palavras de fé, mas eu ainda sou mais fraco. Eu tenho mais com Deus ainda. O Senhor falando: fala a palavra de fé, e eu dizer: eu sou mais fraco aqui. Aí, irmãos, às vezes os meninos chegavam para mim e falavam: ei, Marcão, tá voando? Eu não estou nada, velho, estou rastejando no chão aqui. E o Senhor falava: fala a palavra de fé. Eu falei: meu Deus do céu. E não saía do lugar, aquela dificuldade. Aí eu comecei a falar: em nome de Jesus, eu sou bom nesse trem aqui. Em nome de Jesus. Só que eu falava em nome de Jesus, porque sem Ele eu não posso fazer nada. Então, eu sou bom em nome de Jesus. Eu consigo em nome de Jesus. Essa dificuldade é porque Deus está me ensinando para o que vai vir pela frente, em nome de Jesus. Irmãos, hoje mesmo eles estavam comentando: o Marcão agora não pergunta mais nada, o cabra fica bom, está voando. Eu falei: estou só nas alturas, ó. Pela fé.
Mané, vou ficar nervoso, vou dar essa pra amiga, Big, vou embora, eu não aguento mais esse negócio aqui. Daí a Big respondia carinhosamente assim: você vai pagar as dívidas com o quê? Tá bom, vou ficar aqui. Aí eu falava assim, vou orar pra você. Isso, a Bíblia sempre falou isso mesmo. Ora para que o Espírito Santo de Deus te ajude. E muitas vezes eu tinha que estender a mão olhando para o computador, as duas mãos, se os meninos verem lá, estender as mãos e falar: Senhor, em nome de Jesus, arranca essa dificuldade, abre minha mente. Irmãos de Deus, vem trabalhando. Eu estou fazendo coisas extremamente difíceis, complexas lá, fazendo, graças a Deus, sem precisar incomodar os companheiros. Faço no meu ritmo, mas eles respeitam isso, né? Cada um tem seu ritmo e Deus tem sido glorificado. Agora construa, crente. Que nem, irmãos, eu quero entrar mais na palavra, mas eu o tempo já foi, tem um monte de versículo. Eu estou sentindo necessidade de falar, irmãos, não se diminua. Eu sou um cabra feio. As irmãs são uma mulher feia, desajeitada. Não diga isso. Eu nasci para ser pobre. Eu não tenho jovialidade, eu não tenho beleza, eu não tenho inteligência. Não construa essas coisas. Se veja com os olhos de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Eu não consigo me libertar disso, daquele vício, daquele outro. Não diga essas coisas, diga assim, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode, crente. Construa pela fé, em nome de Jesus. Olha lá, irmãos, vamos lá. Tiago, todo mundo conhece, vamos lá. Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6. Tiago capítulo 3, esses livros estão bons demais, não é? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Agora, olha só a questão da emoção, irmãos. No falar, carga emocional quando você fala. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Vai para frente. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Por isso o salmista orou lá no Salmo 141: Senhor, põe guarda na minha boca, porque a hora que a língua começar a inflamar, o Senhor já aplica aí Posso ler o versículo 3? Pode ler. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Aí está. Cavalo, um animal daquele porte, com aquela força, você coloca um freio na boca, você consegue dirigir. E o adversário, quando consegue dominar a nossa língua, nos leva para o abismo. Mas se o Espírito Santo domina a nossa língua, aí nós vamos crescendo, irmãos. Nós vamos crescendo. As coisas vão desenrolando, as coisas vão começando a acontecer. Aí vem um milagre aqui, vem uma bênção lá, vem uma cura colar, vem uma solução de um problema terrível, uma libertação ali, porque você está falando: Deus está no controle, Deus está no controle, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus é na minha vida, Deus é na vida dos meus, e Deus vai sendo exaltado. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos lá. Eu li uma matéria essa semana, isso é muito importante para as esposas, para os esposos, para pais, para todos. Por isso que toda igreja estivesse aqui. E louva a Deus que veio um número maior de irmãos essa noite. Irmãos, eu já disse agora há pouco, mas deixa eu repetir. Aquilo que você fala é o que você vai produzir na vida da pessoa que fala, que ouve, tá? Se você fala: olha, você precisa largar de ser, por exemplo, eu não vou citar nomes aqui para não ficar ruim, né? Mas vamos supor que eu chego para um dos meus filhos e falo o seguinte: você precisa largar de ser bobo, você precisa largar de ser Rebelde. Oi? Rebelde. O que eu estou gerando na vida dele? Rebeldia. Eu não estou educando, porque eu estou falando de uma forma que, além de eu estar dominado por uma carga emocional, eu estou gerando uma carga emocional na pessoa que ouve. E aí, irmãos, a pessoa não vai absorver bem aquilo, e isso vai produzir justamente o contrário. Mas quando a pessoa começa
e essa semana eu vivi isso em algumas instâncias, quando a pessoa começa a te responder mal, você ministra uma palavra de bênção. Isso é bênção, rapaz. Eu tenho eu e Biga, né, nós temos um conhecido antigo, que foi, não posso citar nomes aqui, porque a gente está transmitindo, mas hoje é um servo de Deus, pastor, pregador, grande homem de Deus, mas ele mesmo fala que na época que congregava a gente que era jovem, era um murmurador, falava mal de mim à torta dele, falava mal, não concordava com as coisas que eu fazia, que queria fazer acontecer, e eu segurava ele, né? E na época ele não conseguia entender aquilo, mas passou por experiências, Deus transformou a vida dele. Um dia ele foi em casa para agradecer, falou: pastor Marcos, Deus te abençoe por ter acreditado em mim, por ter sido tão rígido, porque graças a Deus hoje estou de pé, sou pastor, porque o Senhor manteve a postura de homem de Deus e me ensinou a ser crente. E hoje é uma bênção, irmão, está por aí fazendo a obra de Deus. Agora, a palavra era, quando ele falava mal de mim, em vez de eu chamar de rebelde, endemoniado, né, e às vezes a gente esquece, mas é o que precisa ser feito. Iniciar uma palavra dele: você é bênção, você é bênção, você é bênção. E aí você está construindo isso. Pastor, oi? Aconteceu isso no meu trabalho, esse tempo atrás aí, né? Um rapaz ficou ligado lá e falou um monte no telefone para mim, a Cirlei ficou em choque. Aí eu falei: irmão, nada disso que você falou de mim, eu acho de você. Mas, a hora que a gente se encontrar pessoalmente no trabalho, a gente, aí depois ele acabou os ânimos, ele veio pedir desculpa para mim e hoje a gente... Glória a Deus, mas imagina se você responde no mesmo nível, né? Se você desce esse nível aí. Misericórdia. Irmãos, aproveitando essa palavra do irmão Wes, que o meu tempo acabou, não dá mais tempo de ficar falando, vamos ler 2 versículos aqui. Provérbios 15, verso 1. E depois Provérbios 12, verso 18. Provérbios 15, verso 1. Olha o que a Bíblia diz. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pastor, você, nesses 5 anos você já errou nisso daqui? Esse ponto, ixi, mano, um monte de vezes. Já errei. E a gente erra. Só que a gente tem que ter consciência de que a gente precisa aprender e ir treinando para se aperfeiçoar até parar de errar. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Sim. Mas ó, a palavra, a resposta branda desvia o furor. Tem coisa que eu nem respondo, irmãos. Tem coisa que eu falo de uma de desentendido. Porque eu falo: vou responder para criar um clima ruim. Não, nada, deixa que o tempo vai ensinando as pessoas. Como eu também vou aprendendo com o tempo. Provérbios 12, verso 18. 12, 18. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas não é a espada do Espírito, não. Irmãos, tem pessoas que conversam com a gente que a sua palavra é como espada penetrante, fere, machuca, corta. Mas a língua dos sábios, ela é o quê? Saúde. Conversa com uma pessoa sábia, você vai ser edificado, alegre, feliz. Agora conversa com uma pessoa que a língua é como uma espada penetrante. Você sai perturbado. Deixa eu falar uma coisa para você. Irmão, palavra boa, ela vai produzir alguns hormônios. Deixa eu ver se eu marquei, que aqui é assim. Palavras positivas vão gerar dopamina, serotonina, ocitocina, que geram cura e bem-estar. Agora, isso é ciência, tá? Não é achismo, é ciência. Ciências. Palavras negativas vão gerar um hormônio, você não lembra? Um hormônio chamado cortisol. E o cortisol, o que ele produz, irmãos? Ele produz sentimentos depressivos e a sensação de mal-estar. Então, se você está ouvindo alguém falar e a pessoa está se achando a pessoa mais sábia do mundo, mas se em vez de você se identificar, você está sentindo aquele mal-estar, a boca fica com gosto amargo, aquele negócio que parece que começa a incomodar aqui essa região do tórax, e fica aquele peso, então você está ouvindo palavras que estão produzindo, de fato, produzindo no seu corpo cortisol. E o cortisol vai te trazer, se for produzido constantemente. Por que tem gente que em certos relacionamentos adoece, irmãos? Por que pastor normalmente adoece? De tanto ouvir crítica e reprovação,
palavras negativas. Eu não estou legislando em causa própria. Tem um pastor amigo nosso, mais novo que eu, o camarada é uma potência de Deus, e está com diabetes altíssima. E contraiu diabetes por quê? De tanto passar nervoso para a igreja. Então toma cuidado, irmãos. Mantenha sua mente sã, para não falar, não produzir cortisol na vida das pessoas, e para você não ouvir coisas que vão produzir esse cortisol, que isso vai te fazer mal. Vou terminar aqui, irmãos. Ó, tem já falei isso também há um tempo atrás aqui, um doutor chamado Masaru Emoto. É um cientista japonês que ele fez uma experiência com cristais de água. Vou contar novamente. Vocês podem ver isso na internet, inclusive para lá o vídeo para todo mundo ver. Ele pegou algumas porções de água, irmãos, colocou em alguns recipientes, e em alguns recipientes ele chegava, pedia para as pessoas chegarem e falar palavras positivas. Você é especial, eu amo você, que dia lindo, e não sei o que, falando palavras especiais, palavras boas. E em outros recipientes falava só palavra negativa. Você é ruim, você é treva, você é não sei o que, e tal. Qual foi o resultado? Os cristais, depois quando ele colocou essa água no microscópio, aquela água que eu via, olha só como o poder da palavra é tremendo. Aquela água que foi exposta a palavras positivas, tinha cristais lindos, né? A forma dos cristais da água ali eram perfeitos, formavam desenhos lindos, e eram totalmente límpidos. E a água que eu via coisas ruins, além de ficar tudo distorcido os cristais, formava desenhos escuros e feios, coisas feias. Vocês estão entendendo isso, irmão? Agora, responda para mim, o ser humano é formado de quanto de água? 70% do nosso corpo é água. Então, quando você está ouvindo palavra boa, né? Pastor Marcelo vai casar, lá está Manuzia. E daí os dois agora começam a falar palavras carinhosas um para o outro. Isso vai formando o quê? Cristais de beleza, né? Daí, quem está namorando, irmãos, é por isso que eu vejo a irmã Abigail bonita até hoje, porque eu namoro até hoje, né? Coisa mais linda do mundo. Agora, quando a pessoa, irmão, passa da fase do namoro e que começa só a produzir palavra ruim, você é um Zé esquerda, você é um Zé ninguém, você não consegue nada, você é uma anta. Olha, quem está produzindo na vida do cônjuge, irmão? Você não é homem, você é um perdedor, e não sei o quê. Irmãos, isso vai formando na pessoa que ouve o quê? Justamente os cristais vão se deteriorando, a pessoa vai ficando feia, o rosto descai. Cuidado com a tua palavra, crente. Eu entrei por um caminho que nem era o que eu queria entrar, mas enfim. Deixa eu ver, vou terminar aqui. Mateus 12, 34 a 37 eu encerro, tá? Não vai dar tempo de falar. Mateus 12, 34 a 37. Eu estou muito feliz com a participação dos irmãos hoje. Eu fico contente quando o clima fica leve desse jeito. Mateus 12, 34 a 37. Acha que nós acharei? Esses meninos tão bons, graças a Deus. Raça de víboras. Como vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Por isso, irmãos, enche o teu coração com a palavra de Deus. Vem para o culto de ensino, vem para a escola dominical, vem para o culto de pregação, vem, vai ouvir a palavra, leia a Bíblia, para de ficar assistindo filme de terror, para de ficar assistindo filme de pornografia, filme de feitiçaria. Comece a encher o teu coração com palavra, que quanto mais você encher o teu coração com palavra, mais as coisas ruins saem, e mais palavra boa você vai ter aí. Começa a sair coisa boa, vai para frente aí. O homem mau do mau tesouro tira coisas más. Vai para frente, 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que nós lemos no começo, os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Vai de novo, 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Eu termino dizendo o seguinte, com você, diga assim comigo, crente. Eu crio, eu gero, eu construo
Quando eu falo. Agora, o que você quer construir para a sua vida, crente? Comece a falar o que você quer construir. Não comece a falar o que você quer que as pessoas construam, que vai dar errado. Comece a falar o que você quer construir para a sua vida. Em relação às pessoas, em relação às coisas, em relação a tudo. E aí Deus vai ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus. E eu digo a vocês, até dia 6 de maio, Deus vai me mandar um monte de bênção aí. Pode desligar, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor, Deus abençoe a todos.